aí, pessoal, beleza? Eu vou pedir a você que se inscreva aqui neste canal, porque tem muito que a gente falar sobre Jorge Jesus. Essa camisa não é do Sporting, não, parece, é do Celtic, tá? Time da Escócia que tem uma camisa muito parecida com a do Sporting. O Sporting meteu 3-1 no Benfica na Luz, na cancha do Benfica. Isso aí é tipo um Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, Grenal, é o derby da cidade, da capital de Lisboa. É um resultado muito feio para o Benfica do Jorge Jesus, que teve sua cabeça pedida pelos torcedores. Inclusive eu assisti a entrevista coletiva na Benfica TV, depois do jogo, né? Foi ali no intervalo do jogo do Flamengo, inclusive. E a quantidade de torcedores do Benfica xingando o Jorge Jesus era palhaço, era vai embora, fora, rua, era de tudo, assim. Não tem mais como o Jorge Jesus continuar assim. Ficou muito claro para mim. E a gente vai falar muito sobre isso, inclusive trazendo um trecho da entrevista dele, em que ele fala que a situação dele é muito difícil. Antes, eu vou falar para você que esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball. No OneFootball você assiste aos jogos da Bundesliga de graça, o Campeonato Alemão no seu celular. Baixe aqui, ó, o aplicativo. E você também acompanha os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro logo que as partidas acabam, tá? Então você vai conferir isso aqui no OneFootball, o melhor aplicativo de futebol no mundo, com estatísticas, números, reportagens sobre as melhores competições do futebol mundial. E são vários os clubes brasileiros que têm acordo com o OneFootball. Você vai ver tudo aqui. Beleza, pessoal? Vamos falar então sobre essa derrota do Benfica, porque assim, na Europa existe uma tradição, eu vi muito isso na Espanha, Barcelona, né? Quando eles pegam os lenços e começam a fazer assim, lenços brancos na arquibancada, é porque a coisa desandou, acabou, né? Acabou. E foi isso que aconteceu no Estádio da Luz, as pessoas pedindo, os torcedores pedindo com os lenços brancos a saída do técnico Jorge Jesus após essa derrota por 3-1. E o Jorge Jesus, depois da entrevista coletiva, ele falou as coisas assim, muito, você vai ver um trecho agora, pareceu muito Renato Gaúcho, cara, as entrevistas do Renato Gaúcho, sabe? Completa desconexão com a realidade, falando, não, finalizamos mais. Não, o Sporting finalizou mais, o Benfica teve mais a posse de bola, mas o Sporting foi muito perigoso. Aliás, o técnico do Sporting, Rubem Amorim, é muito bom. Esse técnico é muito bom. De fato, tiro o chapéu para o Rubem Amorim. Está começando e já foi campeão português, ou seja, uma derrota mais dolorida ainda para o torcedor do Benfica, porque perde no arquirrival, que é o atual campeão português. E o Jorge Jesus ficou falando, e foi perguntado sobre isso, falou, escuta, como é que vai ser o fim de semana do torcedor do Benfica depois disso? Vamos conferir o que disse o Jorge Jesus. Boa noite, Nuno Luz. Falava da questão de recuperar. Para um profissional, o trabalho ajuda a passar tudo isso, mas consegue-se meter no papel do adepto que tem um fim de semana pela frente, tem alguns dias pela frente, as redes sociais, os amigos, os rivais, as brincadeiras, as provocações, não vai ser nada fácil. Consegue-se meter no papel do adepto do Benfica neste momento? Exatamente, não vai ser fácil, será mais difícil para eles recuperarem. Para nós sabemos que temos que caminhar e não há muito tempo para quarta-feira, e é preciso acreditar. Os jogadores do Benfica vão continuar a acreditar naquilo que estavam a fazer, e para ganhar ao Dinamo Kiev temos que estar confiantes, porque o Dinamo Kiev é uma boa equipa, e para isso é preciso a equipa estar serena e estar confiante, e tem estes dias para trabalharmos em cima disso. Mas faz parte da vida, da nossa vida de profissional. Sabemos que nem sempre ganhas, e quando não ganhas, não direi que tens que saber perder, porque não queremos saber perder, queremos respeitar a derrota, mas também queremos nos levantar rápido, porque não há muito tempo para tu estares a pensar no jogo que já fizeste. Agora tens que pensar no jogo, não é? Até amanhã eu, como treinador, tenho que pensar no jogo que fiz, mas os meus jogadores, a partir da manhã, têm que pensar no jogo que vão fazer na quarta-feira. A história é a seguinte, existe possibilidade de Jorge Jesus pedir demissão? Não, ele não vai pedir demissão. Existe possibilidade de ser demitido? Isso vai aumentando.
O dia D vai ser a próxima quarta-feira. O jogo contra o Dinamo de Kiev. O Benfica precisa vencer o jogo, torcer contra o Barcelona na partida contra o Bayern de Munique. Se for eliminado da UEFA Champions League e cai para a Liga Europa, a chance de o Jorge Jesus rodar existe. Já explicamos aqui que o principal fiador da chegada de Jorge Jesus ao Benfica, Luiz Felipe Vieira, não é mais o presidente do clube. Foi ele quem veio buscar literalmente Jorge Jesus no Rio de Janeiro em julho do ano passado. Ele foi reeleito presidente, só que acabou preso e renunciou ao cargo. Rui Costa, que era o braço direito do Luiz Felipe Vieira, assumiu o clube. Ai, Bernardo, mas será braço direito? Por quê? Não, mas assim, sempre quando o braço direito assume, ele vai fazer as coisas do jeito dele. E ele não tem a ligação que o Luiz Felipe Vieira tinha com o Jorge Jesus, não tem. Embora se respeite e tal, mas não tem, o Rui Costa não tem, tá? Isso tem que ficar muito claro para você entender todo o contexto. Vale entender também, quando o Jorge Jesus volta ao Benfica, ele está longe de ser unanimidade. Até pelo passado recente no Sporting, né? Quando ele sai do Benfica, ele assume o Sporting, inclusive é processado e processa o Benfica também, tá? Então há uma relação muito conturbada, está longe de ser unanimidade. Quando chegou, agora muito menos. Então assim, o torcedor do Benfica não pode mais ver Jorge Jesus pintado de ouro. Se cair na UEFA Champions League na quarta-feira, olha, e é óbvio que o Flamengo já deu aquela ligada para saber como está. Não tem proposta ainda, até porque o Flamengo acha e sabe que é muito difícil um retorno do Jorge Jesus agora. Vale lembrar que, evidentemente, se Jorge Jesus cai no Benfica, aí o canhão é apontado para ele. Me parece até o caminho natural, mas assim, o Jorge Jesus não pedirá demissão, até porque o valor da multa é muito grande. Outra coisa, não viria sozinho se voltasse, teria de voltar com a família. É um contexto diferente daquele quando chega ao Flamengo, que era uma incerteza para ele, uma incerteza para o Flamengo, inclusive com 6 meses de contrato ele poderia sair sem o pagamento de multa. Tá? Por isso que houve aquele burburinho no final de 2019 sobre uma possível saída dele. Ele poderia sim ter saído do Flamengo. O Flamengo poderia ter demitido também o Jorge Jesus sem pagamento de contrapartida ao técnico português. Tá? Então contexto diferente, era claro que ali estava de passagem. Hoje, conhece o Flamengo, fala o tempo todo sobre o Flamengo, fala que é idolatrado no Flamengo, fala que pode escolher onde vai trabalhar, tem ego, é vaidoso o português, e como todo cidadão vaidoso, gosta de ter seu ego massageado, e aquelas manifestações de carinho que a torcida do Flamengo tem com o Jorge Jesus até hoje massageiam o ego de qualquer um, né? E ele sempre é perguntado sobre isso, fala, é impossível, ele já falou sobre isso, ficar indiferente a isso, né? Quando teve o nome gritado, por exemplo, naquela vexatória eliminação do Flamengo na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Então, assim, hoje, Jorge Jesus segue no Benfica, a situação dele com o torcedor é muito ruim, o filme está queimado, ele não vai pedir demissão agora. Se você me perguntar se o Benfica o banca incondicionalmente nesse momento, eu vou dizer para você o seguinte, olha, abalou. E na próxima quarta-feira, se der zebra, se não ganhar do Dinamo de Kiev e o Barcelona se classificar e o Benfica ficar na Liga Europa, aí as cornetas vão soar mais forte. E o Rui Costa, que vive o início ainda, né, de um mandato como presidente, eu não sei se ele vai, digamos, comprar uma briga assim por quem ele não banca incondicionalmente, como todo político. Vejamos o que vai acontecer, aguardemos a quarta-feira. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.